Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora vamos levar o melhor do futebol brasileiro, futebol europeu e também o futebol amador. Então a partir de agora, tudo sobre o melhor futebol do mundo vamos levar para você. Vamos começar com boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. Meu destaque é a virada do Corinthians para cima do Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Pois é, grande jogo, né? Muitos davam como perdido e o Corinthians acabou virando. E o meu destaque, Juan, vai para a Série A do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada no final de semana e o jogo decisão do campeonato, pontos corridos, não tem decisão, mas esse jogo Flamengo e Palmeiras, o Flamengo é o líder e o Palmeiras o Palmeiras é o líder, o Flamengo é o vice-líder. É decisão. Caso o Palmeiras ganhe esse jogo, certamente vai ser campeão brasileiro, porque ele vai abrir 12 pontos do Flamengo, que é o perseguidor mais forte, né? A gente sabe que tem o Fluminense, tem o Corinthians aí, mas a gente não vê esse time com força para lutar pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo não, caso ganhe esse jogo, baixa para 6 pontos. Então, para mim, é a decisão antecipada do Campeonato Brasileiro e esse é o meu destaque. Tá certo? Então, só lembrando que o nosso programa acontece sempre às sextas-feiras e às segundas e às sextas-feiras às 19 horas. E tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal USB de Futebol. Então, a gente agradece os nossos amigos que curtem a nossa programação aqui no Facebook e aqueles amigos também que vão lá no YouTube e curtem a nossa programação e se inscrevem no nosso canal. Tá certo? Então vamos aqui, o lema do nosso programa é isso, é muita informação e pouca enrolação. Então a gente vai para as informações falando de Copa do Brasil. A gente teve nesse meio de semana os jogos de volta e a gente conheceu os 4 times que vão fazer a semifinal. Então o Juan vai falar todos os jogos, o resultado dos 4 jogos, grandes jogos, né? Teve polêmica de arbitragem, e teve virada, como foi o destaque do Juan. Teve gol de bicicleta. Teve gol de bicicleta, né? Teve, acho que carimbo, o jogador carimbando a vaga para a Copa do Mundo. Ou seja, foi jogos realmente bem interessantes, como vai ser, Juan, os jogos das semifinais. E a gente está vendo aí um Rio-São Paulo, um verdadeiro Rio-São Paulo, 2 times de São Paulo, 2 times do Rio de Janeiro, e hoje teve o sorteio, a gente vai informar quem decide em casa, tá certo, Juan? Então o Juan vai falar os jogos de volta da Copa do Brasil. América 2, São Paulo 2, Corinthians 4, Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense 0, Flamengo 1, Fluminense 2, Fortaleza 2. Esses foram os jogos, né, Juan? Só lembrando que o São Paulo já tinha ganho o jogo 1-0, ganhou o jogo de 1-0 no primeiro jogo. O Corinthians tinha perdido 2-0, virou. O Flamengo tinha empatado em casa 0-0 e o Fortaleza tinha perdido em casa por 1-0, né? Então, com esses resultados, a gente conheceu os classificados, né? E ficou assim, Flamengo e São Paulo é uma semifinal e a outra semifinal é justamente Corinthians e Fluminense. E hoje à tarde, Juan, às 11, meio-dia, né, horário de Brasília, 11 horas, diga, Juan. Devia ter apostado no mais alto que era o São Paulo. Pois é, o Juan, do palpitão do Juan, a gente perguntou no último programa, e o Juan palpitou aqui que passava o Fluminense, passava o Mengão, passava o Corinthians e passava o América. Ele errou no América, né? Ontem, quando o jogo foi 2-2, o São Paulo fez 2-0, o América conseguiu empatar, e quando o Miranda foi expulso, teve ali um estressezinho, quase o América levava para a disputa de pênaltis, caso tivesse feito mais um gol. E assim, depois do sorteio de hoje, os mandos de campo, né, foi casado, não podia ser os 2 jogos no Rio de Janeiro, ou seja, se o Flamengo decidisse em casa, o Fluminense tem que decidir fora, e do mesmo jeito aos times de São Paulo. Então ficou, quem decide em casa, os jogos já é na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira a gente vai ter no Morumbi, São Paulo e Flamengo, e no Maracanã, Fluminense e Corinthians. E os jogos da volta, já é na próxima semana, aí passa 2 quartas-feiras, 2 meios de semana com Libertadores da América, e tem os jogos da volta, o Flamengo recebendo o São Paulo e o Corinthians recebendo o Fluminense. Então são certamente
4 grandes jogos que a gente vai acompanhar, nessa semifinal da Copa do Brasil, a Copa Milionária do Brasil, tá certo? Então você aí que curte a nossa programação, se quiser deixar o comentário, quiser arriscar quem fará a final da Copa do Brasil, fica à vontade, né? Juan, quem decide a Copa do Brasil, Juan? Pra você, quem decide a Copa do Brasil? Dizendo que na Libertadores eu me dei muito mal. Foi? Pois é. Então quem quiser ir arriscar, deixar nos comentários, tá certo? Fique à vontade. Agora a gente vai falar de Série D do futebol brasileiro. Copa do Brasil passado a limpo, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer. Uma coisa é certa, né? O Maracanã vai estar lotado no jogo do Fluminense. A Arena Corinthians vai estar lotada também no jogo da volta. E o Morumbi e o Maracanã no jogo de São Paulo e Flamengo também. Com certeza vai estar lotado, vai ser aquela festa e vamos ver quem é que tem mais garrafa para vender, né, Juan? Tá certo? Tá certo. Então, falar um pouco de Série D, a Série D que está nas quartas de finais. E assim, Juan, quem passar dessa fase garante vaga na Série C do próximo ano. Então o Juan vai relatar os jogos da Série D do futebol brasileiro. Caxias e América de Natal, Portuguesa e Amazonas, Tocantinópolis e São Bernardo, Asa e Pouso Alegre. Tá certo. Juan, no início do nosso programa, deixar um abraço aqui para minha amiga e minha comadre Conceição, tá curtindo a nossa programação. Um abraço, comadre Conceição, todos de casa, o Aistim, o Padre Aníbal, o Gabriel, o Leandro e o Cirlândio. O Cirlândio, que é torcedor do Fortaleza, também tá na terrinha. Aqui no Barbeiro também, para Sofia, um abraço para Sofia, para o Ivanildo, para o Denir. Em Santana, meu amigo Zé Neto, rapaz, o Zé Neto que é torcedor do, não vou dizer que é o time do homem porque eu posso errar, mas é torcedor do Flamengo, o Zé Neto, tá certo? Então, um abraço para ele. Em Fortaleza, para o meu irmão, compadre Adílio, torcedor do Vozão. E na Lagoa do Serrote, meu amigo Alberci Ripardo também, que tem o seu programa aqui no Facebook, no YouTube, é Faixa de Esporte, sempre às quartas-feiras, 18h35. Um abraço aí pro meu amigo Alberto Ripardo e toda a galera da Lagoa do Serrote que curte a nossa programação. Tá certo, Juan? Então, falando de Série D, que infelizmente, Juan, não tem mais nenhum time cearense, né? Os times cearenses já caíram. Eu particularmente aqui estou torcendo que o América de Natal consiga, né? Que é um time do Nordeste. A gente vê a ausência do Santa Cruz e do Paraná. É verdade, times tradicionais que acabaram caindo nessa fase. Mas aqui eu estou torcendo para o América de Natal e para o Asa de Arapiraca, Juan. Estou torcendo para esses dois times subirem para a Série C, porque, assim, quanto mais times nordestinos subindo de divisão, isso é bom para o futebol nordestino, futebol tão sofrido, né? A gente vê aí muitos times tradicionais que antes jogavam Série A, Série B e agora estão sucumbindo em divisões inferiores. Diga, Juan. A América de Natal que no ano de 2021 perdeu a pior campeã do Brasileirão. É sim, é verdade. O América de Natal perdeu justamente para Chapecoense, né? 15 pontos. Juan, a Série C também, que não tem nenhum time cearense e só tem um nordestino, rapaz. Só tem um nordestino que pode ir para a Série B do próximo ano. Os classificados, os grupos ficou assim, né? Ficou o grupo B com Volta Redonda, Mirassol, Botafogo e Aparecidense. E o grupo C, Figueirense, Vitória, ABC e Paysandu. Opa, só cometi um equívoco, são dois times do Nordeste. O Vitória também, o Vitória da Bahia também joga, ainda está na Série C e tem chance, né, Juan, de subir. A gente vai torcer por esses times. A Série C que começa a segunda fase justamente amanhã e o Juan vai relatar quais são os jogos da Série C do futebol brasileiro. ABC e Figueirense, Botafogo e Volta Redonda, Vitória e Paysandu, Aparecidense e Mirassol. Então, aí Série C que está com certeza, muitos jogos interessantes, porque é assim, Juan, é um quadrangular, né? São 4 times e os dois que fizer maior pontuação já sobem para a Série B. Tá
certo? Então vamos torcer aí, vamos ver o que acontece. Agora vamos falar de Série B do futebol brasileiro, a Série B que tem rodada, Juan, rodada 25, ela já iniciou. O Bahia empatou em 1-1 fora de casa com Londrina, o Criciúma ganhou de 2-0 do Operário de Ponta Grossa, o CSA, rapaz, ganhou de 2-0 do Vasco ontem. O Vasco, né, tá perdendo muitos jogos, mas ali tá com uma pontuação boa, mas tem que ter cuidado, porque senão pode melar, né? O Tombense ganhou do Sport. E se eu não me engano, com esses resultados, o Operário vai ficar, né? Com o Tombense, Juan, ganhou em casa do Sport 1-0. Aí a sequência, o complemento da 25ª rodada, só lembrando que depois dessa rodada faltarão apenas 13 rodadas, né? Então quem está em cima que cuide se manter, porque pode complicar, né? Não tem nada certo ainda faltam alguns pontos, e o Juan vai falar os jogos que complementam a 25ª rodada da Série B do futebol brasileiro, que iniciou na última terça-feira e finaliza no próximo dia 21, também conhecido como próximo domingo. Ituano e Novo Horizontino, Náutico e Vila Nova, Ponte Preta e Guarani, Chapecoense e Brusque, Sampaio Correia e CRB, Grêmio e Cruzeiro. Tá certo, então aí são os jogos, né? Esses são os jogos que vão complementar a 25ª rodada da Série B, que tem na liderança o Cruzeiro com 53 pontos, o Bahia é o segundo, o Grêmio é o terceiro e o Vasco é o quarto. Só lembrando, Juan, que o Bahia e o Vasco já jogaram nessa rodada, né? O Grêmio e o Cruzeiro é o clássico, né? Eles vão jogar justamente entre eles. Vamos ver o que vai acontecer. Grande clássico do futebol brasileiro. Lá na zona da degola, Juan, o que você falou se confirmou. A vitória do CSA, o CSA saiu momentaneamente do Z4, que se encontra nesse momento o Operário de Ponta Grossa, é o primeiro, né, com a cair, primeiro da zona. O 18º é o Guarani, o 20º é o Náutico e o Vila Nova é o 19º, né, e o 20º é o Vila Nova. Só lembrando, Juan, que o Lanterna e Vice-Lanterna, eles jogam, né? Jogam entre si. O Náutico recebe hoje, né? Hoje, exatamente. Hoje tem o Lanterna contra o Vice-Lanterna. O Náutico joga em casa. Ou seja, vai ser a briga de foice no escuro, né? Os dois times querendo sair dessa situação ruim que se encontra, né? Se livrar da lanterna, mas não da zona. É verdade. Tá certo? Então vamos dar um abraço para as pessoas que curtem nosso programa. Em Barretos, para o meu amigo Edgley. E em Santana, para o meu amigo e compadre Valdemir. Um abraço para ele, tá certo? O compadre Valdemir que está triste porque o remo dele não classificou para a próxima fase da terceira divisão. Juan, vamos falar de futebol amador. Futebol amador, Cruzeirão do Barro Preto. Cruzeirão do Barro Preto não joga nesse final de semana. Está de folga, os meninos treinaram hoje, mas o Cruzeiro está de folga, só volta às atividades, Juan. No próximo domingo, o Barro Preto estreará, aliás, sábado, acho que é no outro sábado, ele vai estrear, sábado 28, o Barro Preto vai estrear, não, sábado, é domingo 28, o Barro Preto estreia no Campeonato da Santa Rita contra a Veneza, tá certo? Então, grande jogo aí, os meninos certamente vão se preparar para esse jogo. Mandar um abraço aí para toda a galera do Cruzeiro, para o Geldes, para o Dedé, para o Ronimberto, a galera que fica à frente aí do Cruzeirão, meu amigo Erasmo, goleirão Erasmo, para o Levi, e para toda a galera do Cruzeiro, né? Torcedores do Cruzeiro, para o Gerardo, para a Lidiane, essa turma toda que acompanha o Cruzeiro, a gente deixa o nosso abraço e certamente o Cruzeiro vai fazer uma boa campanha no campeonato da Santa Rita, porque está se preparando para isso, né? Falar em futebol amador, Juan? Amanhã. Sim, diga. Amanhã, né? Diga, pode falar. Não. Eu tô dizendo amanhã, para você complementando. Não, é futebol amador. Vem aí o 19º aniversário do Barcelona do Sapó. Vai ser amanhã, dia 20, que vai ter a transmissão da equipe esportiva Futebol de Poeira. Vai transmitir esse jogo direto da Arena Beira Rio. Ou seja, grande jogo de bola. É o Barcelona do Sapó e Baixa Fria, né? Em cadeia com a Musical FM e também, ou seja, 104,5, organização da diretoria do Barcelona do Sapó. Essa notinha do meu amigo Bena
vai ter a narração do narrador Gelson Nascimento, comentários de João Paulo Nicole e Fernando Carneiro, reportagem Francisco Nobério Souza e o Câmara, ou seja, a organização, a direção técnica é do meu amigo Bena, tá certo aí? Grande retransmissão pela FM Musical, Júlio César, e tá aí, né? Amistoso Festa, sábado 20 de agosto, 19 anos do Cruzeiro, Arena Beira Rio, Sapó, transmissão ao vivo da equipe Futebol de Poeira. Um abraço aí pro meu amigo Bena, que é o incentivador do futebol amador, ele que faz transmissões. Um abraço aí pro Bena e para toda a galera do futebol de Poeira, tá certo? Vamos dar um abraço também pro Eliseu, pro Luquinhas, pro Timanel, pra Tia Sandra e pra Letícia, que estão acompanhando a nossa programação. Um abraço para eles. O Eliseu, que é torcedor do Mengão. Tá certo, Juan? Agora a gente vai falar de Série A do futebol brasileiro, Juan. Série A. Vamos falar de Série A. Foi até o meu destaque, vai ter para mim a decisão antecipada. Série A do futebol brasileiro, 23ª rodada. Amanhã o Juan vai, começando amanhã, o Juan vai relatar todos os jogos. Essa rodada que só vai ser finalizada na próxima segunda-feira. Atlético Mineiro e Goiás, Fluminense e Coritiba, Juventude e Botafogo, Palmeiras e Flamengo, Bragantino e Ceará, Santos e São Paulo, Fortaleza e Corinthians, Atlético Goianiense e Cuiabá, Atlético Paranaense e América Mineiro, Avaí Internacional. Tá certo. Vamos só mais uma vez um abraço para o Valdenir, torcedor do Fluminense e do Remo, né? Vibrou muito com a classificação do Fluminense, a próxima fase da Copa do Brasil. E o Padre Valdenir, que vai enfrentar agora o Corinthians. Tá certo? Vou mandar um abraço pro meu amigo Guaru, meu ex-aluno Francisco José. Ele tá, uma notinha dele, que domingo, no estádio Braizão, a seleção santanense enfrenta a seleção de Freixeirinha, o intermunicipal aí. O Guaru, que está com a seleção de Santana, acaba de passar por Alcântara e pega a seleção de Freixeirinha. Desejar aí boa sorte para a seleção de Santana. E um abraço aí para o Guaru, que é um incentivador do futebol amador. Agora está à frente da seleção santanense. E a gente deseja sorte para a seleção e sorte aí para o meu amigo Guaru. Quando terminar o jogo, Guaru, sempre manda os resultados aqui que a gente divulga com o maior prazer. Um abraço para você, parabéns pelo seu trabalho. Você que é um grande incentivador e às vezes você promovia torneios e agora está mais à frente aí, está na Secretaria de Desporto. Um abraço aí para você, tá certo? Juan, agora vamos falar da classificação, né? O Juan acabou de falar os jogos, a classificação. Nós temos o Palmeiras, né? É o líder com 48 pontos e o Flamengo é o vice-líder com 39. Ou seja, 9 pontos a diferença. Aquilo que eu falei no início. É decisão antecipada. Tá certo? Se o Flamengo vencer esse jogo, a diferença cai para 6 pontos. E certamente vai ter um campeonato. Então o Corinthians é o terceiro colocado. O Fluminense é o quarto, o Atlético Paranaense é o quinto, o Internacional é o sexto, o Atlético Mineiro, mesmo com a vitória no final de semana, é apenas o sétimo colocado, o América, fazendo boa campanha, é o oitavo, o Red Bull Bragantino, que é o adversário do Ceará na próxima rodada, é o nono, o Santos é o 10º, São Paulo é o 11º, o Botafogo é o 12º, Goiás é o 13º, o Cearazinho de Açúcar é o 14º, o Ceará não está num bom momento, tá certo? E a gente vamos ver o que vai acontecer nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. O Fortaleza saiu da zona de rebaixamento, é o 15º, o Cuiabá é o 16º, e já na zona da degola, o Avaí é o 17º, Coritiba é o 18º, Atlético Goiás é o 19º e o Juventude é o Lanterninha. Só lembrando que o Atlético Goianiense está muito bem na Sul-Americana, enfrenta o São Paulo e acaba de sair da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro está muito mal, né? O Atlético ganhou muitos jogos, muito dinheiro na Copa do Brasil, acabou sucumbindo diante do Corinthians em Itaquera. Diga, Juan. Quem está mais difícil de alcançar, o líder ou o lanterna? Como é? Quem está mais difícil de alcançar no brasileiro, o líder ou o lanterna? Certamente o líder, né?
O líder. Não, o Lanterna. Eu acho que o Lanterna, Juan. O Lanterna tá com 16 pontos. Eu acho que o Lanterna não sai daí. O líder pode sair, né? Tem alguns times perseguindo, né? Mandar assim, o Eliseu que tá dizendo que é o Mister Guaru, rapaz. Guaru, grande treinador. Mandar um abraço pro meu amigo José Wilson. O Wilson é o Zezé, lá em Almas. Um abraço para toda a galera, pro Henrique e pro Didi. Didi que é um amigo do Robson. São amigos aí nas redes sociais, no grupo do Cruzeiro. Um abraço para essa galera boa. E um abraço também, Juan, pro Teatro Palmeira, rapaz. Teatro Palmeira lá na Veneza. Tá curtindo a nossa programação. Um abraço aí pro Gerardo. Pra Auricélio, Juan, mande um abraço pro seu avô, Juan. Abraço. Hoje você não esqueceu, né? Tá certo, então a gente passou a limpo, Série A do futebol brasileiro, grandes jogos nesse meio de semana. E, aliás, nesse final de semana. E a gente vai ver, né, se o Flamengo consegue encostar no Palmeiras. Agora vamos falar de futebol europeu, Juan. Futebol europeu. Vamos falar de Primeira Liga de Portugal, os principais jogos, né? Só lembrando que o Benfica, Juan, ele folga nessa rodada. O Benfica folga nessa rodada. A gente tem o clássico Porto e Sporting, grande clássico, rapaz. Dia 20, também conhecido como amanhã, às 16h30, Porto e Benfica, tá certo? No grande jogão. Outro jogo bom é o Braga, o Sport de Braga recebe o Marítimo, tá certo? Então esses são os principais jogos da Primeira Liga de Portugal. Já a Liga 1, futebol francês, a gente já teve hoje à tarde, João, o Lyon ganhou de 4-1 do Troyes, 4-1 em cima do Troyes, e amanhã o Mônaco recebe o Lens, o Olympique de Marseille joga com o Nantes, e o PSG enfrenta o Lille. O Lille recebe o PSG. O PSG, Juan, que joga fora de casa. O Lille que foi o campeão, né? Há 2 anos atrás aí o Lille acabou batendo o PSG. Então vamos ver nesse jogo, Juan, do PSG, o comportamento do Neymar e do Mbappé, né? O Mbappé que está criando confusão lá na Liga Francesa. Vou mandar um abraço para todos os nossos amigos que curtem a nossa programação aqui no Facebook e no YouTube. Lembrando que o nosso programa Bate-Bola tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. Certo? Então a gente agradece os nossos amigos que curtem a nossa programação tanto aqui como no YouTube. Tá certo? Se você porventura não se inscreveu no canal Ceará Fla, vá lá, dá essa força para o nosso canal. Tá certo, Juan? Agora vamos falar de Bundesliga, Juan. A Bundesliga que teve jogo hoje. O Borussia Mönchengladbach ganhou de 1-0 do Hertha Berlim. E amanhã a gente tem, né? O Borussia recebe o Bremen. O Juan vai relatar os jogos da Bundesliga, os jogos de amanhã, os principais jogos, Juan. Mönchengladbach e Hertha, Dortmund e Bremen, o Leverkusen com Hoffenheim, Wolfsburg e Schalke, Frankfurt com Cologne, União Berlim com Leipzig e o Bochum com Bayern. São os principais jogos. Ok, Juan. Então essa é a Bundesliga. Teve hoje também, Juan, falar de La Liga agora, campeonato espanhol, La Liga. Hoje a gente teve o jogo do... O Raio Vallecano ganhou de 2-0 do Espanhol, fora de casa. O Raio Vallecano é o líder da competição. O Sevilha empatou em 1-1 com o Valladolid. E amanhã a gente tem o Real Madrid vai visitar o Celta de Vigo. Só lembrando, Juan, que o Casemiro está saindo do Real Madrid. Está trocando o Real Madrid pelo Manchester United. O Casemiro, que é ídolo, ganhou muitos títulos no Real Madrid e recebeu um caminhão de dinheiro para deixar o Real Madrid. O Manchester United vai pagar 2 vezes mais o salário que ele recebe no Real Madrid e mais 2 anos de contrato, então ele está saindo do Real Madrid. O Atlético de Madrid, Juan, já no domingo enfrenta o Villarreal em casa e o Barcelona enfrenta a Real Sociedad fora de casa. Esses são os principais jogos de La Liga. Série A Team, campeonato italiano, a bola rola na bota, grandes jogos e o Juan vai relatar todos os jogos
do campeonato italiano, que é onde tem os principais times, como a Juventus, o Milan e a Inter de Milão. Torino e Lazio, Udinese e Salernitana, Inter e Spezia, Sassuolo e Lecce, Empoli e Fiorentina, Napoli e Monza, Atalanta e Milan, Bologna e o Verona, Roma e Cremonese, Sampdoria e Juventus. Esse jogo da Juventus, Juan, fecha a rodada, né? Esse jogo fecha a rodada apenas na segunda-feira. Tá certo, Juan? Agora a gente vai falar de... Diga, Juan. Posso estar errado, mas acredito que a Sampdoria não ganha da Juventus desde 2015. Realmente você tem razão, Juan. O Juan, vamos falar um pouquinho também agora de Premier League, rapaz. Principal campeonato de clubes do mundo, Premier League, o Juan vai passar limpo. Mandar um abraço, Juan, pro Carlinhos, em Fortaleza, gente da melhor qualidade, o Carlinhos, que é torcedor do Flamengo e do Ceará, curte a nossa programação, ele que está aí muito feliz com a campanha do Mengão. Certamente o Mengão vai ganhar título esse ano, né, Juan? Deus quiser. Vai, Juan. Tottenham e Wolverhampton, Crystal Palace e Aston Villa, Everton e Nottingham, Fulham e Brentford, Leicester e Southampton, Bournemouth e Arsenal, Leeds e Chelsea, West Ham e Brighton, Newcastle e Manchester City, Manchester United e Liverpool. Tá certo, vamos falar em torcedor do Ceará, né? O Carlinhos, em Fortaleza. Aqui a Leila, torcedora do Ceará, a Leila também curte a nossa programação. O Cícero é torcedor do São Paulo, torcedor do Fortaleza, né? Torcedor do Fortaleza. A Camille, torcedora do Palmeiras e também do Ceará. Um abraço para as pessoas que curtem a nossa programação. Juan? Juan, na Premier League, Juan, o destaque vai ser o clássico, né? O Manchester United e Liverpool, um grande jogo. O que você acha desse jogo, Juan? Acho... Pô, o Liverpool meteu 9 gols no Manchester United nos últimos 2 jogos. Espero uma coisa diferente, temporada nova. Juan, só lembrando, Juan, que o Ceará continua sem treinador, né? O Ceará continua sem treinador. E assim, o Ceará procurou alguns treinadores, já 6 treinadores falaram não para o Ceará, mas também o Ceará está na hora de se mancar, né? Contratar um treinador, os nomes que o Ceará está atrás e está recebendo não, realmente, ainda bem que esses treinadores não aceitaram, né? O Silvinho, para mim, desses nomes aí, o melhor é o Silvinho. O Silvinho disse não ao Ceará porque ele prioriza o exterior, quer trabalhar no futebol do exterior. Aí o Ricardo Gomes trabalha na CBF. Ricardo Gomes, pelo amor de Deus, tá com quanto tempo que esse cara não trabalha, né? O Helman, o Aldair Helman, questões burocráticas, ele também é um bom nome, né? Fez um bom trabalho no Internacional, acredito que é um bom nome. Aí o Ceará foi atrás do Vanderlei Luxemburgo, rapaz. O Vanderlei Luxemburgo, ele tá mais preocupado com a política, é candidato a senador, né? Então alegou problemas familiares para não vir. O Ceará foi atrás do Renato Gaúcho. Pelo amor de Deus, rapaz. O Renato Gaúcho acabou de sair do Flamengo e mostrou que nem com a seleção daquela, só com jogadores bons ele não conseguiu fazer jogar, imagine no Ceará. E agora, rapaz, foi atrás, sabe de quem, Juan? Assim, o Renato alegou que só trabalha em 2023, ou seja, esse ano não vai trabalhar o Renatão. E foi atrás, rapaz, tá quase aposentado, Abel Braga. O Abel Braga virou dirigente, agora não treina mais, virou dirigente. O Abel Braga, então, 6 nomes aí. Hoje à tarde eu estava acompanhando, Juan, e parece que o Ceará está atrás de um treinador europeu. Então vamos ver aí o que é que acontece nas próximas horas. O fato é que na próxima rodada o Ceará estará com o técnico interino. Tá certo, Juan? O 7 é o número da sorte. Vamos ver o que dá certo. Então, Juan, vamos, tá bom, né, Juan, por hoje. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, mas deu pra gente falar aquilo que a gente pretendia. Falamos do futebol brasileiro, do futebol europeu, futebol amador. E tá bom por hoje, né? Só agradecer às pessoas que curtem a nossa programação, Juan. A gente que teve um pico hoje de 14 pessoas assistindo. E assim, o nosso recorde, a gente precisa bater esse recorde.
O maior número de 22 no de primeiro pessoas programa. que a gente atingiu foi 22 mil. Foi 22 pessoas, né? Então, um bom número que a gente vai bater, se Deus quiser, nos próximos programas. Então, a gente agradece as pessoas que têm paciência, que vêm e curtem a nossa programação. Um abraço para os nossos amigos, tanto aqui do Facebook como do YouTube. E a gente vai torcer, vamos assistir esses jogos e no próximo programa a gente vai falar tudo o que acontecer nesse final de semana. Só lembrando que a gente tem encontro marcado na próxima segunda-feira, às 19 horas. E assim, como é de praxe, a gente finaliza o nosso programa com o hino do líder do Campeonato Brasileiro, que desde o início do nosso programa é o Palmeiras. Não, o início foi o Corinthians. Só no primeiro programa, né? E depois teve o do Atlético e o Palmeiras aí direto. Vamos ver se ainda muda nesse campeonato ou não, né, Juan? A gente entrega a taça, né? Tá certo? Então um abraço, boa noite a todos. E até segunda com mais um programa Bate-Bola. Fiquem agora com o hino do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda, e o Palmeiras guardou da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar defensivo e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida